Horácio Cavalcante de Albuquerque, filho de Manuel Cavalcante de Albuquerque e de Ségia Guilhermina de Novaes, nasceu no município de Floresta em 23 de agosto do ano de 1891. Ali foi aluno no educandário do professor José Inácio de Albuquerque Trindade, em 1901. Membro de uma das mais tradicionais, ilustres e honradas famílias de Floresta, Horácio foi, entretanto, uma ovelha desgarrada. Dizem Marcos Antônio de Sá e Cristiano Luiz Feitosa Ferraz, que certo dia, Horácio, então residindo na região do Cariri cearense, voltou ao município de Floresta. Acompanhado por alguns companheiros, conseguiu furtar na fazenda Tapera 12 burros pertencentes à família de Gilo Donato do Nascimento. Manuel Gilo do Nascimento, o Manuel de Gilo, buscou recuperar os burros. Colhendo informações, chegou à vila de Conceição de Crioulas, onde obteve uma pista. Horácio estava com os animais. Seguiu em direção do Ceará e chegou à cidade de Jardim e a Lavras da Mangabeira, onde o coronel Raimundo Augusto Lima tinha propriedade. Ali encontrou os animais, provou que eram seus, mostrando o ferro da família e a marca nos animais. O coronel lhes entregou os burros e informou que haviam comprado de Horácio Grande, o Horácio Novaes, o qual se dizia criador e negociador de burros. Manuel chegou a perguntar quanto teria custado o negócio, mas o coronel respondeu que não queria dinheiro, iria receber de Horácio, e logo mandou chamar o vendedor dos burros à sua casa em Lavras da Mangabeira e lhe disse o que ocorreu. O verdadeiro dono viera buscá-los. Horácio devolveu o dinheiro, mas jamais se esqueceria de Manuel de Gilo. Estava criado a inimizade. Ao retornar à fazenda, Manuel denunciou Horácio pelo furto. Abriu-se processo contra ele. Denunciado como implicado em furto de animais, no meado de 1925. Este acontecimento iria trazer terríveis consequências para a família Gilo de Floresta, pois um de seus membros, o Manuel, estava entre os que tinham acusado Horácio de roubo de cavalos. Pouco antes do julgamento, Horácio e 2 cangaceiros apareceram uma madrugada na fazenda Tapera, em Floresta, onde moravam os Gilo. E depois de acordar todos que lá estavam, procuraram por Manuel por toda a casa, dizendo que iam matá-lo. Não o encontrando, ameaçaram matar seu pai, Donato, mas foram embora sem o fazer. A visita de Horácio e seus cabras ao Gilo ocorreu em 1925, antes do julgamento. Pouco depois, fugiu para o Ceará, ali se envolvendo em novos problemas. Atacou o coronel Franco Pinheiro e ameaçou o fazendeiro Antônio da Pissarra. No ano de 1926, Horácio, foragido, retornou à Floresta. No dia 4 de abril, acompanhado de 2 jagunços, dirigiu-se novamente à fazenda Tapera. Manuel de Gilo estava no terreiro de sua residência, cortando o cabelo de Delfonso Severiano de Sá, proprietário de uma fazenda vizinha. Foi sua irmã quem viu e alertou sobre a aproximação dos 3 elementos armados. Horácio estava em companhia dos cangaceiros Otávio, o Brasa Viva, que era cearense, e Manuel Francisco Menezes, o Tinive, o Terrível, florestano, filho de Chico Grande e de Antônia, esta irmã de Cecília, a esposa do afamado vaqueiro florestano Manuel Nonato. Manuel entrou em casa e pegou 2 rifles. Ofereceu um a Ildefonso, mas este não aceitou, dizendo que não era homem para brigar com ninguém. Em seguida, saltou um passadiço e correu ladeira abaixo, descendo a ribanceira do riacho do Capim Grosso, em direção à casa do casal Firmino Gomes de Sá e Maria Josefa da Conceição, a cerca de 100 metros. Ali chegando, escondeu-se por trás de um monte de cinzas. Iniciado o tiroteio,
uma bala atingiu o maxilar de Maria Josefa, afetando o seu olho direito, acabando por causar-lhe cegueira, e veio a falecer devido a esse incidente. Brasa Viva foi atingido mortalmente, caindo perto do terreiro. Tinive saiu em disparada, abandonando Horácio. Uma bala atingiu o baixo ventre de Horácio, danificando a bolsa escrotal, o que o levou a desistir da luta. Fugiu para a Caatinga, tomou a direção da fazenda Serrote Branco do Major Adolfo Torres de Carvalho Barros, localizado entre a Tapera e a fazenda Poço da Forquilha, esta do seu cunhado Manelito Aureliano de Sá. Debilitado, arranchou-se à sombra de uma quixabeira na beira de um riacho. Foram horas difíceis. A ferida infeccionou, causando febre e calafrios, chegando a criar bicho. Terminou sendo socorrido pelos parentes, só vindo a se recuperar em Recife. Ao retornar do Recife, Horácio, sedento de vingança, passou a integrar o bando de Lampião. Tramou então uma das mais sangrentas chacinas verificadas naqueles tempos. Chegou às mãos de Lampião uma carta feita como se fosse pelo Gilo, mas escrita pela mulher do próprio Horácio. Não só insultava, como punha em dúvida a coragem do cangaceiro. Aquilo era demais para Virgulino. Sentindo-se ameaçado, Manuel de Gilo, temeroso, levou sua inquietação ao conhecimento do capitão Muniz de Farias, comandante de uma grande força volante estacionada em Floresta. O capitão aconselhou a Manuel de Gilo, junto a toda a família, armarem-se na fazenda Tapera e aguardarem a vinda dos bandidos. Assim, no momento de um ataque, podia ficar Manuel de Gilo despreocupado, pois a força daria retaguarda. Manuel voltou mais tranquilo à sua fazenda. Na madrugada de um sábado, dia 28 de agosto de 1926, ainda turva a noite, a barra ainda estava longe, Lampião iniciou a execução de seu plano para massacrar os moradores da Tapera. Ao seu lado, Horácio Cavalcante de Albuquerque. Bateram a porta dos vizinhos de Gilo, prenderam todos, amarraram as mãos atrás das costas e foram conduzidos a uma quixabeira que fica perto da casa, sendo ali vigiados. Lampião cercou a casa cuidadosamente, tomando os pontos aconselhados pela prudência, e disparou alguns tiros para o ar, para despertar seus inimigos, pois sabia todos presos numa armadilha mortal, inteiramente à sua mercê. A resposta do Gilo não se fez esperar. O tempo se fechou. Cerca de 40 cangaceiros disparavam sobre a casa de taipa. Os demais tomavam a estrada que levava à floresta, aprisionando os feirantes que para ali se dirigiam ou se posicionavam à espera da força que esperavam vir da cidade em socorro aos sitiados. Não queriam surpresa. Ainda assim, a notícia do ataque chegou à floresta. O capitão Muniz de Farias, sem saber o que fazer, corria de um lado para o outro, sem tomar nenhuma resolução. As famílias da cidade de Floresta, penalizadas e compadecidas com a situação, dirigiram-se ao capitão, pedindo que fossem socorrer aquela gente. O capitão mandava tocar, reunir, e logo mandava tocar, debandar. O jovem aspeçada Manuel Neto fazia parte da força do capitão Muniz. Jovem de 24 anos, com o braço na tipóia, sentindo o ferimento recebido no combate da Caraíba, insistia com o superior, pedindo-lhe uma tropa para socorrer os Gilos. O capitão discordava, alegava que não poderia deixar a cidade desguarnecida. Manuel Neto insistia. Se os 10 homens o acompanhassem, iria por conta própria
lutar contra o grupo de cangaceiros, que sabia dispor de mais de 100 bandidos. Passaram para o seu lado 10 policiais. Nesse momento, ainda interferiu João Gominho Filho, amigo de Farias. Pediu-lhe que o auxílio fosse melhorado suficientemente, de vez que tinha força bastante e não iria fazer falta à cidade uma pequena tropa. Mas não foi atendido. O Aspeçada seguiu correndo, acompanhado dos companheiros em direção à Tapeira, distante cerca de 2 léguas. Consta Malta Neto que Manuel Neto, a uns 3 quilômetros do campo da luta, dispôs seus homens em 3 grupos, caminhando por dentro do mato com cautela para evitar as desagradáveis surpresas que Lampião sabia tão bem armar e que ele, Manuel Neto, conhecia tão bem pelas longas batalhas que havia travado com o bandido. Nem por isso deixou de ser surpreendido. Foi atacado de repente, quando ainda não esperava. A luta que se seguiu foi furiosa e cruel. Os cangaceiros procuravam envolver a pequena força. Balas caíam como pingos de chuva, seguindo-se um combate de cerca de 2 horas. João Ferreira Paula, soldado, tombou varado por balas quase aos pés de Manuel Neto. Vendo a munição se acabar, o Aspeçada, pesaroso e amargurado, teve de abandonar o infernal fogo. Devido aos movimentos bruscos, sangrava-lhe o ferimento do braço. Ficava assim toda a família Gilo, à mercê de Horácio e de Lampião. A taipa da casa foi cedendo aos poucos, ficando os varais nus, sem a proteção do barro, até o extremo de não restar mais nenhum argamassa para proteger os lutadores, presos na armadilha da morte. Por volta das 10 horas, o fogo se iniciara às 4, cessaram os tiros dentro da casa. O mais velho do Gilo, o único homem ainda vivo na casa, saiu ou foi arrastado. Lampião puxou do bolso a carta que ele acreditava ser do homem à sua frente e começou a lê-la. Gilo protestou e negou a autoria, acrescentando que não sabia ler nem escrever. Lampião, conforme dizem, estava propenso a acreditar na sua inocência, quando Horácio, que estava perto, levantou a pistola e atirou e matou seu inimigo. Ao todo, morreram 12 pessoas na fazenda Tapera naquele dia. E conforme disseram as testemunhas, os corpos estavam espalhados por toda a casa. Das 12 pessoas presentes, só não morreu a mulher de Gilo. Entretanto, este fato narrado por Chandler ocorreu não com o Gilo pai, mas sim com o filho, Manuel de Gilo. Manuel de Gilo e alguns companheiros haviam subido a um suporte da linha que sustentava o telhado da casa, chamado Brabo. Ali tinham melhor visão do que ocorria lá fora e podiam direcionar melhor seus tiros. Entretanto, chegou o momento em que a aflição e o desespero tomaram conta de todos. O barro das paredes já não existiam, demolido com tanta bala. Quando o silêncio dominou o ambiente, os cangaceiros derrubaram a porta da casa, retiraram Manuel de cima do Brabo e o levaram ao chefe cangaceiro. Lampião, diante da disposição de Manuel, ter-lhe-ia convidado para acompanhá-lo. Se aceitasse, garantiria sua vida. Manuel recusou e, segurado pelos cangaceiros, perguntou o motivo de sua família ter sido atacada, já que nunca foram seu inimigo. Lampião teria dito: "Você pensou que podia mangar de mim? Eu vim aqui foi por causa dessa carta que você mandou para mim." Manuel teria respondido: "Esta carta é uma mentira, porque eu não sei ler nem escrever. Como é que eu ia escrever?" Em seguida, olhou para Horácio e disse algo assim: "Isso aí tudo
Foi por conta desse bandido, desse ladrão de burro safado, que me jogou nessa ratoeira. Lampião já começava a acreditar no que ouvia quando Horácio chegou-se rasteiramente por trás de Manuel e fez um disparo com sua Parabellum, atingindo mortalmente Manuel na altura do pescoço. Virgulino percebeu o que tinha se passado, a trama na qual tinha sido envolvido. Revoltado, pensou em matar Horácio. Discutiram e se encararam. Por pouco, não correu mais sangue. Depois de tudo consumado, chegou ainda ali o capitão Muniz de Farias, com o maior contingente de força, mas nada fez, a não ser, após informado da situação, regressar para a floresta, deixando de seguir no encalço do grupo, como desejava e pedia o bravo e destemido aspeçada Manuel Neto. Saindo da fazenda Tapera, Lampião chegou à fazenda Água Branca, propriedade do major Tiburtino Alves de Carvalho, acompanhado de pelo menos 93 cangaceiros, alguns deles feridos no confronto com o Gilo. Tentou fazer do major um coiteiro, porém Tiburtino, oficial da Guarda Nacional e juiz distrital, recusou-se, alegando que servia ao governo. Ao seu lado, o filho Alcides Carvalho, visando a evitar retaliações do chefe cangaceiro, ofereceu-se para cuidar dos feridos. Quanto a Horácio Cavalcante, continuou por certo tempo no cangaço. Em dezembro de 1926, jornais noticiavam encontros dele com a polícia. Em 1927, Horácio e seus cabras travam 2 ou 3 tiroteios com a força volante. Horácio, por fim, resolveu deixar aquela região. Disse que foi viver em Goiás e não se tem mais notícias dele.